Você sabia que existem mais brasileiros investindo em criptomoeda do que na própria Bolsa de Valores do Brasil? E a pergunta que eu te faço é a seguinte: será que isso vale a pena mesmo ou estão todos correndo o risco de perder tudo? Enquanto alguns investidores iniciantes estão colocando 100% do seu patrimônio em criptomoeda, as maiores potências do mundo, como Estados Unidos e China, estão jogando outro jogo. E a prova disso é que Donald Trump acabou de oficializar a reserva estratégica do Bitcoin. E ele tratou isso como se fosse o ouro digital do século 21. Olha, no vídeo de hoje eu vou te mostrar por que o Bitcoin se tornou a porta de entrada de muitos investidores em renda variável e ativos de risco e como você pode utilizar a estratégia de 2% para proteger o seu patrimônio. Inclusive, eu vou te mostrar isso na prática. A gente vai abrir uma planilha e analisar os melhores ETFs de Bitcoin ou se vale a pena investir diretamente através das exchanges. E no final do vídeo a gente vai chegar a uma conclusão se vale a pena ou não vale a pena ter Bitcoin em carteira e principalmente 0% em Bitcoin pode ser um erro tão grave quanto ter 100% em criptomoeda. Agora na tela você já consegue visualizar o documento da Casa Branca e a ficha informativa. O presidente Donald Trump estabelece a reserva estratégica de Bitcoin e o estoque de ativos digitais dos Estados Unidos. Esse documento ele fez a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin e um estoque de ativos digitais. Hoje o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva para estabelecer uma reserva estratégica de Bitcoin e um estoque de ativos digitais dos Estados Unidos, posicionando os Estados Unidos como líder entre as nações em estratégia governamental de ativos digitais. Atualmente os Estados Unidos possuem aproximadamente 328 mil Bitcoins. E qual que é a ideia do Donald Trump? É justamente criar essa reserva estratégica não para bater de frente com o dólar, mas sim criar como se fosse um ouro digital do século 21. Para corroborar ainda mais essa informação, olha só o que o presidente dos Estados Unidos disse. Isso é politicamente popular, disse Trump sobre criptomoedas. Mas muito mais importante, precisamos garantir que a China não assuma o controle disso. E quando eles tiverem esse controle, não vamos conseguir recuperá-lo. Ou seja, o Trump está muito receoso e querendo comprar Bitcoin, criando justamente essa reserva estratégica de Bitcoin, justamente para não deixar a China disparar nesse mercado de cripto. Aí você deve estar se perguntando assim, Bruno, mas a China não tinha proibido a mineração de Bitcoin pelos chineses? E justamente isso de fato aconteceu, mas não significa que a China não possua Bitcoin. Pelo contrário, hoje a China é uma baleia no mercado cripto, possuindo aproximadamente 194 mil Bitcoins. Mas diferentemente dos Estados Unidos, a China adquiriu esses bitcoins de qual forma? Não foi comprando diretamente, mas sim confiscando após o caso Plus Token em 2019. E quando a China fez essa apreensão de aproximadamente 194 mil bitcoins, o que eles fizeram? Eles não foram lá e venderam no mercado cripto. Pelo contrário, eles criaram uma reserva silenciosa desse criptoativo. Então, atualmente, as duas maiores potências do mundo, tanto Estados Unidos quanto China, possuem Bitcoin. A primeira conclusão que a gente pode tirar disso é a seguinte, que diferentemente desde o início, da criação do Bitcoin, hoje as coisas evoluíram bastante e duas potências do mundo estão adquirindo seus Bitcoins como uma reserva estratégica. E aí você como investidor vai pensar da seguinte forma: vale a pena ou não vale a pena ter criptomoeda hoje na nossa carteira? Afinal de contas, a gente fica com a pulga atrás da orelha pensando, será que essas duas potências ou esses grandes baleias, esses grandes investidores sabem de alguma coisa que o pequeno investidor não sabe? E é justamente isso que a gente vai começar a analisar a partir de agora. Mas primeiramente existe um problema, e eu vou colocar problema entre aspas, porque é justamente isso que está acontecendo. Infelizmente, a porta de entrada hoje de muitos brasileiros no mercado de investimentos é justamente através das criptomoedas. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 26 milhões de brasileiros já investem em criptomoeda, diferentemente da Bolsa de Valores, que é por volta de 5,5 milhões de brasileiros. A conclusão que a gente pode tirar disso é que, infelizmente, o brasileiro, o investidor brasileiro, está utilizando as criptomoedas como uma aposta. Então ele vai lá, faz o seu investimento em criptomoeda, achando que aquele dinheiro vai multiplicar da noite para o dia, que ele vai enriquecer de uma semana para outra. E, infelizmente, pessoal, isso não acontece. Diferentemente das grandes potências que têm uma estratégia por trás, o pequeno investidor acaba agindo sem estratégia. E quando o ativo cai 30%, 40%, 50%, o que ele faz? Vai lá e vende no prejuízo. Ou seja, ele não tinha nem estratégia, nem de alocação, muito menos estratégia para você vender aquele ativo. E aí depois disso você deve estar se perguntando assim, Bruno, então vale ou não vale a pena investir em Bitcoin? E é justamente a estratégia que eu vou te apresentar da forma como eu acho válido o investimento em Bitcoin,
que é a estratégia dos 2%. A estratégia funciona da seguinte forma: você já possui uma carteira de investimento consolidada, com boas ações, bons fundos imobiliários e bons títulos do Tesouro Nacional. Ou seja, você vai fazer parte desse movimento que está ocorrendo mundo afora, mas sem o risco de ruína total. É o que as pessoas acabam fazendo. Infelizmente, vão lá e colocam 100% do seu patrimônio em criptomoeda. E eu não quero que isso aconteça com você. Então a gente tem que utilizar de uma forma muito sensata, de uma forma muito lúcida. Colocando 2% do seu patrimônio, quem sabe esses 2% daqui a alguns anos não vire 10, não vire 20, e aí sim você venda esse criptoativo, venda esse Bitcoin e aloque em outras classes de ativo. Bruno, beleza, eu entendi então que existe sim esse movimento mundo afora de se investir em criptomoeda, principalmente os Estados Unidos e a China que estão investindo em Bitcoin. E se eu quiser, brasileiro, pequeno investidor, quiser investir no Bitcoin, como é que eu faço? Qual que é a melhor forma de se investir em Bitcoin atualmente? E olha só, isso que eu estou te mostrando agora na tela. Atualmente existem alguns ETFs com as taxas de administração muito baixas. E eu trouxe justamente eles para vocês. É o Hold11, o BITH11, o QBTC11, o BIT11 e o Hash11. E o próprio mercado Bitcoin que eu trouxe também, que o mercado Bitcoin é a própria exchange, ou seja, você vai comprar o Bitcoin de forma direta. Aqui do lado a gente já consegue visualizar a gestora de cada ETF. Então do Hold11 é o Investo, do BITH11 é o Hashdex, do QBTC11 é o QRA7, o BIT11 é a gestora Itaú e do Hash11 é a Hashdex. E as taxas de administração aqui muito atrativas. O Hold11 é a taxa menor, 0,40% ao ano, sendo que o Hash11 é um pouco maior, aproximadamente 1,3% ao ano. Diferentemente das outras, o que acontece com o Hash11? Ele tem uma cesta diversificada, ele possui Bitcoin, Ethereum e outras altcoins. Nos outros aqui, tanto do Hold11, BITH11, QBTC11 e o BIT11, é 100% investido em Bitcoin. A forma de se investir neles é um pouco diferente. Nos ETFs você consegue comprar diretamente na Bolsa de Valores através desse código aqui que está na tela. Agora no mercado Bitcoin não, você vai ter que baixar um aplicativo, abrir uma conta, mandar o dinheiro lá para o mercado Bitcoin para aí sim fazer a sua compra do criptoativo. Os ETFs também você vai ter uma tributação diferente, você vai ter que pagar 15% de imposto de renda quando você tiver ganho de capital, diferentemente se você comprar diretamente lá no mercado Bitcoin, que é o Bitcoin real, você vai estar comprando diretamente o Bitcoin, que você vai ser isento de imposto de renda até R$35 mil por mês. Agora eu vou listar para vocês algumas vantagens e desvantagens de se investir em Bitcoin. A principal vantagem é a escassez e a liquidez, ou seja, é um número exato de Bitcoins. Não vai ser possível ficar imprimindo Bitcoin a todo momento. As principais desvantagens é o seguinte, a volatilidade. Infelizmente, muita gente acaba não aguentando. Tem dia que sobe 10, tem dia que sobe 20, mas tem dia que cai 50%. Então a volatilidade é uma desvantagem. Por isso que eu falei da estratégia dos 2%. Ou seja, se você ver o seu patrimônio cair 30% em cima de 100%, é muita coisa. Mas se você ver o seu patrimônio cair 30% em cima de 2%, ou seja, você acaba aguentando essa volatilidade. É o pezinho que você vai colocar lá, não entrar com os dois pés juntos, e sim ter cautela ao investir em Bitcoin. O intuito do vídeo era justamente esse, plantar uma sementinha de dúvida aí na sua cabeça se vale ou não vale a pena ter Bitcoin na carteira atualmente. E olha só, para consolidar ainda mais essa informação, nos últimos 6 meses a volatilidade foi de aproximadamente 35% de queda nos últimos 6 meses. No último ano, aproximadamente 24% de queda, mas se a gente olhar o histórico máximo, aí o Bitcoin dá uma lavada em todos os ativos, 25.000% de alta, ou seja, uma alta generosíssima para quem acreditou naquele criptoativo e levou até os dias atuais. A minha opinião sobre o Bitcoin mudou muito nos últimos anos. Não é mais aquele ativo lá de 2009, 2010, quando começou, teve aquele boom, aquela febre sobre Bitcoin. Diferentemente, pessoal, a gente mudou muito nos últimos anos. Várias empresas adquirindo Bitcoin, vários países, as duas principais potências do mundo econômico estão adquirindo Bitcoin. Então a gente pode sim utilizar essa estratégia dos 2% e fazer uma pequena alocação e ver de fato o que vai dar nos próximos anos.
Pode ser que isso sim consiga alavancar o seu patrimônio, mas se você perder, se o Bitcoin for a zero, por exemplo, não significa que você vai ter uma ruína total do seu patrimônio. O intuito do vídeo não é fazer você comprar ou vender Bitcoin, e sim apresentar essa estratégia para você para ver se vale ou não vale a pena investir em Bitcoin. Eu vou fazer algumas alocações na minha carteira privada e depois vou trazer o vídeo aqui falando o que eu fiz, o que eu comprei ou eu não comprei. Eu vou trazer isso mais para frente. Bom, eu vou ficando por aqui, espero de verdade que eu tenha te ajudado de alguma forma hoje. Se eu ajudei, eu vou pedir algumas coisas para você curtir, deixar um comentário aqui embaixo ou encaminhar para alguém que é investidor ou está pensando em investir em Bitcoin. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.